Para mais uma videoaula de História. Os professores de História da Rede Municipal de Ensino de Soure são Eli Carlos, Leide Cleia e a professora Lenise. Quem vai gravar essa videoaula de hoje é a professora Leide Cleia. Esse videoaula ele é para as turmas do 6º ano. Tá? Nós estamos com este videoaula fechando o primeiro bimestre e assim concluindo a primeira avaliação. Como nós sabemos, ainda estamos vivendo um momento de pandemia e, por esse motivo, continuamos com nossos estudos remotos. Nessa videoaula, nós vamos falar um pouquinho da pré-história. E, iniciando o assunto da pré-história, nós vamos falar da origem do homem. Como que o homem ele surge? Nós temos uma pergunta. O homem ele foi criado ou ele foi evoluído? Bom, para responder a essa pergunta, nós temos duas teorias, a teoria do criacionismo e a teoria do evolucionismo. A teoria do criacionismo ela é uma teoria que a sua explicação é pautada na religiosidade. O que isso quer dizer? O criacionismo ele explica que o universo, que o mundo, que tudo que existe foi criado por Deus. Para os cristãos, Deus criou o mundo. A Bíblia, ela relata essa criação no livro do Gênesis. Então, Deus foi quem criou o homem e a mulher. Como o criacionismo é uma explicação pautada na religiosidade, não é só os cristãos que acreditam que o mundo foi criado por um ser supremo. Outros povos também acreditam nisso. E aí nós vamos dar dois exemplos. As tribos africanas, no modo específico, aqui nós vamos trazer os Ariobá. Eles acreditam que quem criou o universo foi um ser supremo, Olodumare. Foi ele, com seu sopro, ele dá vida aos seres. Então, foi ele quem criou o homem e a mulher. E as tribos indígenas, elas acreditam que quem criou o universo foram os seus deuses. Por exemplo, os guaranis, eles acreditam que quem criou o universo foi o seu deus Tupã. E sendo assim, eles foram os primeiros homens a serem criados. A nossa segunda teoria, que é a teoria do evolucionismo, ela é baseada nos estudos de Charles Darwin. Ele, no século XIX, ele afirma que o ser humano, ele passou por um processo de mutação, ele passou por um processo de evolução ao longo dos anos. Não foi da noite para o dia, foi milhares de anos. Então, para Darwin, o homem ele passa por um processo lento de mutação, ou seja, ele passa por um processo de evolução, da qual ele vai se adaptando às alterações ocorridas no meio ambiente. O homem ele vai se adaptando às transformações no meio ambiente e, com isso, ele vai o quê? Se adaptando. E, sendo assim, essa adaptação ela foi transmitida para os seus descendentes. E foi essas características que permitiu a sobrevivência da espécie. Isso para Darwin é o quê? É a seleção natural. As espécies que se adaptaram, elas foram evoluindo e as espécies que não se adaptaram foram desaparecendo. Então, aqui nós temos duas teorias que explicam a origem do homem. O homem, ele também passa a povoar. O homem, ele surge na África, há 6 milhões de anos atrás. E aí, esse homem, ele começa a povoar o mundo. Aqui o nosso mapa, ele mostra que o homem, ele surge na África. E a partir daí, ele sai em busca de alimentos. E com isso, ele vai o quê? Se dispersando, né? Ele vai conquistando o restante dos continentes. Nós percebemos aqui no nosso mapa, o homem ele sai da África, ele vai para a Europa, ele vai para a Ásia,
e aí ele chega nas Américas e também na Oceania. Esse é o processo de povoamento, esse é o processo de migração da espécie humana pelo universo, pela Terra, pelo nosso planeta Terra. Bom, vale ressaltar que essas ondas migratórias, elas levaram alguns milhares de anos para que isso pudesse acontecer, tá bom? Não foi assim muito rápido. Hoje nós temos aí os meios de transporte que fazem com que a gente possa se locomover rapidamente de um lugar para o outro. O processo de povoamento na pré-história ele foi lento, tá? Levou alguns milhares de anos para que o homem se deslocasse de um continente para o outro, tá? Da África para a Europa, da Europa para a Ásia, para a Oceania e, por último, as Américas. Se vocês observam, o nosso mapa ele tem o número 1 e o número 2. O que é isso? São as duas teorias que explicam o povoamento da América. Nós temos uma teoria que explica o povoamento pelo norte, que é onde nós temos o número 1, e uma outra teoria que explica o povoamento pelo sul, que é onde nós temos o número 2. O povoamento pelo norte, ele se dá através do Estreito de Bering, aí onde nós vamos ter uma pequena passagem, tá? Um estreito é uma pequena passagem no Oceano Pacífico, que vai permitir com que o homem ele consiga passar da Ásia para a América. E como é que isso vai acontecer? Através do processo de glaciação. Há milhares de anos atrás, o Oceano Pacífico ele congelou, que é a era da glaciação. E como congelou, ficou uma pequena passagem, uma estreita passagem de terra, onde o homem conseguiu caminhar e assim passar do continente asiático para o continente americano. Essa é a primeira teoria, que é através do Estreito de Bering. A segunda teoria, ela nos diz que o homem ele chegou na América do Sul através da navegação. Tá? É uma teoria da qual o homem teria navegado pelas ilhas do Pacífico, saindo aqui da Oceania, vindo pelas ilhas da da Polinésia, e chegado até a América do Sul. Os estudos científicos, eles nos dizem que por volta de 14.000 anos antes de Cristo, o homem ele chega na América do Norte. Isso foi possível a constatação através dos fósseis encontrados nessa região. E os fósseis encontrados, eles dizem que os primeiros homens que habitaram a América do Norte, eles tinham traços de homens da Ásia, que são os mongoloides. A segunda teoria, que é a da navegação através das ilhas, o homem chega à América do Sul e também as pesquisas feitas através dos fósseis encontrados aqui na América do Sul dizem que os primeiros homens que habitaram a América do Sul têm traços semelhantes aos primeiros homens que habitaram a África, que são os negroides. Então, qual é a conclusão que podemos tirar? Que nós tivemos não apenas uma onda migratória, não apenas uma rota de migração, mas sim duas ondas migratórias, uma pelo norte e outra pelo sul, que elas podem ter se dado em momentos distintos ou elas podem também ter acontecido de forma simultânea. Um grupo chegou às Américas através do Estreito de Bering e um outro grupo chegou à América do Sul através da navegação vindo da Oceania, atravessando aqui pelas ilhas e chegando até a América do Sul. Então, aqui nós temos as duas explicações para o povoamento da América. Na história, nós temos 3 períodos: período paleolítico, neolítico e a idade dos metais. No período paleolítico,
ele compreende mais ou menos de 4 milhões de anos antes de Cristo a 12 mil anos antes de Cristo. É no período paleolítico que nós vamos observar a evolução da espécie humana. O homem, ele surge, como nós já falamos, na África, e nesse primeiro momento nós vamos ter a classificação da espécie humana, né? O homem, ele ganha algumas nomenclaturas até chegar em nós. Nós somos considerados aqui já os Homo sapiens sapiens. Nós, seres humanos já considerados evoluídos, somos catalogados a partir de 12 mil anos antes de Cristo. E nesse momento da espécie humana, Homo sapiens sapiens, o homem ele já povoou todos os continentes. Saiu da África para a Europa, para a Ásia, Oceania e as Américas. Aqui nós temos algumas características do homem no período paleolítico. Vamos falar da alimentação do homem no período paleolítico. Como que o homem fazia para obter seus alimentos? No período paleolítico, o homem ele sobrevive da caça, da pesca e da coleta de frutos, de raízes. Então, pelo processo de aquisição de alimentos, nós já percebemos que eles viviam em constante movimento. Então, isso já nos leva a um indicativo de que os homens, no período paleolítico, eram nômades. O que isso quer dizer? Eles não tinham residências fixas, eles ainda não tinham um local estabelecido. Eles ficavam sempre em constante movimento em busca de alimentos e eles se organizavam em pequenos grupos, tá? E esses grupos, que já vamos falar um pouquinho da organização social, dentro do Paleolítico, esses grupos, eles se agregavam através de laços familiares, né? Então, eles ficavam buscando alimentos em pequenos grupos, onde se havia uma organização social, na qual era uma organização social matriarcal. O que isso quer dizer? Que quem comandava, quem liderava, era a mulher, não o homem, e sim a mulher. No período paleolítico também, os homens, como forma de se abrigarem, de se protegerem, chuvas, né, do sol, do calor, eles se abrigavam em cavernas, em copas de árvores. O homem ainda ele não tinha a habilidade da construção. Ele observava o que a natureza oferecia para ele e ali ele fazia a sua morada. Também no período paleolítico, o homem ele começa a construir instrumentos e ferramentas para ajudar no seu dia a dia, no seu cotidiano, para ajudar na caça, para ajudar na pesca. E aí ele começa os primeiros instrumentos, que são feitos de pedra, de madeira, de osso. Então ele começa a observar na natureza aquilo que ele pode estar utilizando como objeto cortante para facilitar o seu dia a dia. E também no período paleolítico já são encontradas as pinturas rupestres, que são aquelas pinturas que são encontradas nas cavernas. As pinturas rupestres, elas são formas de linguagens, são formas de comunicação entre os homens do período paleolítico. E também como forma de comunicação neste período, nós vamos ter os gestos, os homens se comunicam muito através de gestos. E aos poucos também, ainda no período paleolítico, o homem ele vai desenvolver a fala. Algo muito importante que acontece no período paleolítico é o domínio do fogo. É no período paleolítico que o homem ele vai dominar o fogo. E isso vai trazer mudanças significativas para a sua vida, uma vez em que ele já vai poder se aquecer não somente quando um raio cair e queimar uma árvore, por exemplo.
Ele, a partir do momento que ele domina o fogo, ele mesmo já começa a produzir o seu próprio fogo e assim se aquecer sempre que houver necessidade. Ele também vai começar o quê? A cozinhar, a assar sua caça. E aí nós já vamos ter uma nova maneira de alimentação. Que ele é compreendido há mais ou menos uns 10.000 anos antes de Cristo, nós já vamos ter uma organização da sociedade um pouco mais complexa. Nós já vamos ter uma sociedade que vai começar a introduzir uma divisão do trabalho. É no período neolítico que nós vamos ter a formação de pequenas aldeias, né, de um grupo maior de seres humanos no mesmo espaço. Por que isso vai ser possível? Porque é no período neolítico que nós vamos ter duas transformações que vai mudar significativamente a vida dos seres humanos, que é a domesticação dos animais, assim como a revolução agrícola. O que quer dizer a revolução agrícola? O homem ele vai aprender a plantar. O homem ele vai começar a cultivar aquilo que ele necessita para a sua alimentação. Então, a domesticação do animal, junto com a revolução agrícola, vai possibilitar com que este homem ele se torne sedentário. O que isso quer dizer? Ele vai começar a fixar em um determinado lugar. Por isso que nós vamos ter a formação das aldeias. Por quê? Porque agora o homem ele não precisa mais ficar na constante busca por alimentos. Ele agora planta e colhe seu alimento. Ele agora cria animais de pequeno porte, como ovelhas, carneiros, e aí ele já não precisa ficar se locomovendo em busca de alimentos. Nós vamos ter também no período neolítico novos hábitos que incluem novas ferramentas, novos instrumentos, assim como o vestuário. Como o homem ele já planta e ele já tem animais do qual ele já domesticou, ele também vai começar a mudar a sua forma de vestir. Ele vai começar a confeccionar tecidos de algodão e de lã. Né? Por quê? Porque agora ele planta e também ele já cria animais. E isso facilita. Assim como também as moradias, elas não vão ser mais abrigos fornecidos pela natureza, pelaquilo que ele observa e percebe que ali ele pode se abrigar. Agora ele começa a construir a sua moradia. E aí nós vamos ter casas de barro, de madeira, de pedra. Então observe que no período neolítico o homem ele já tem uma vida em sociedade que não é mais matriarcal, passou a ser o quê? Patriarcado. O homem agora é quem comanda. O homem agora é quem determina as diretrizes do seu povo. A mulher, ela perdeu o seu papel de líder. Ela passa agora a viver também sob as normas, as regras, as orientações de um patriarca. No período dos metais ou idades dos metais, que compreende 6.000 anos antes de Cristo aproximadamente, nós vamos ter uma sociedade bem complexa. Né? Observem aí no nosso desenho que nós já vemos uma divisão do trabalho, nós já vemos aí instrumentos mais sofisticados para a época. Por quê? Porque o homem ele começou a desenvolver novas ferramentas oriundas do metal. Nós vamos ter o bronze, o cobre, posteriormente o ferro. E assim ele consegue perceber
que os instrumentos são mais eficazes e aí nós vamos ter uma divisão do trabalho. Mas também de posse desse metal, o homem também ele vai começar a construir armas, não somente para a caça ou para a pesca, mas também para guerrear e assim submeter alguns grupos inferiores. Os grupos superiores, eles começam a guerrear contra outros grupos. E aí nós vamos ter o quê? Um processo de submissão, tá? E também, como a imagem nos mostra, nós vamos ter já a divisão do trabalho, tanto no artesanato, como na agricultura, na pecuária, e começa a surgir a escravidão devido ao quê? Às guerras. Os povos derrotados, eles acabam se tornando escravos dos povos vencedores. Nós vamos ter já o surgimento das pequenas cidades, as cidades desenvolvidas, com sociedades estratificadas, com classes sociais. E também com a utilização dessas ferramentas bem mais eficazes, nós vamos começar a ter uma produção de excedente de alimentos. E o que isso quer dizer? Nós vamos começar a ter alimentos em abundância. E esse alimento em abundância vai gerar uma nova organização dentro do período dos metais, que é a introdução do comércio. O excedente ele possibilita a venda ou a troca, né? O escambo, a troca de mercadorias. E é também na idade dos metais que o homem começa a desenvolver a escrita. E a partir da invenção da escrita, nós damos fim à pré-história e iniciamos o período conhecido como história. A partir da escrita, nós não tratamos mais de pré-história, e sim história. Bom, esse foi o nosso vídeo falando um pouquinho da pré-história, da origem do homem, do povoamento da América e dos 3 períodos que classificam a pré-história. Espero que tenha contribuído com a aprendizagem de vocês e que assim nós possamos estar dando continuidade aos nossos estudos. Até a nossa próxima aula.